No universo da cultura, o centro está em toda parte. Essa frase é de Miguel Reale, que foi reitor da USP, que neste ano está completando 90 anos. São 9 décadas de história e por isso o Estadão está aqui na cidade universitária, na capital paulista, para mostrar 9 locais icônicos da universidade que ajudam a contar um pouco da história da universidade e também mostrar a grandeza dela. Mas a gente não vai ficar só na cidade universitária, porque a USP tem outras unidades espalhadas na capital. E a gente não poderia começar esse roteiro em outro lugar que não na Torre do Relógio, que ao redor dela temos essa frase do reitor Miguel Reale. A Torre do Relógio, ela foi projetada pelo arquiteto Rino Leve, junto com o edifício da reitoria da USP, que está ali atrás. Então, a proposta era justamente fazer esse eixo, né? A relação do edifício com a torre como um dos pontos de centralidade mais importantes do campus Butantã mesmo. Inaugurada em 1973, ela é composta por 2 placas. Em cada lado é adornada por 6 painéis, com desenhos que representam as ciências humanas e as exatas, propondo a união entre o mundo da fantasia e da realidade. O propósito mesmo era realmente buscar mostrar como essas ciências podem se complementar e estar no mesmo lugar, juntas, na universidade, né? Tantas áreas de conhecimento, tantos campos diversos estando no mesmo lugar. E de um relógio vamos para outro, que fica bem pertinho deste primeiro, mas que usa a luz solar para informar as horas. O relógio solar ele é um projeto que foi encomendado por um reitor da universidade em 1985 e foi projetado por um professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o Caetano Fracaroli. Ele tem esse formato trapezoidal e no chão de pedras portuguesas a gente tem a marcação dos horários do dia. Olha, a minha dica é, se você não quer se atrasar para a aula, é melhor não confiar muito nesse relógio. Não é que ele esteja errado, ele só está levemente diferente do horário de Brasília. Aqui, por exemplo, está marcando que são quase 9 horas, mas já passou de 9 horas no horário de Brasília. Então é melhor olhar no seu celular, relógio, para não se atrasar. Ele foi pensado para marcar as horas exatamente do meridiano onde ele está construído. E falando em tempo, nossa próxima parada é num lugar onde ele fica congelado para consultas posteriores. Bem-vindos à Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. A Brasiliana recentemente fez 10 anos, ela foi inaugurada em 2013 e a ideia era que ela pudesse receber um acervo que foi doado à USP pela Gita e o José Mindlin, que tinham uma biblioteca particular com mais de 30 mil itens. Ela é brasiliana porque as obras aqui disponíveis ajudam a contar a história do Brasil. Com livros que datam do século XVI, foi necessário um projeto arquitetônico bem específico e moderno para manter o acervo em boas condições. Então, toda a climatização do edifício, as paredes de vidro recebem uma proteção UV para também garantir a melhor preservação desses livros. Esse edifício ele conta com um grande número de placas solares na cobertura que garantem uma grande eficiência energética. Então, ao longo do dia, toda a energia que ele gasta, ele mesmo produz a partir das suas placas solares. É uma biblioteca pública, está aberta para a comunidade. Após se cadastrar e fazer uma requisição de consulta no site da biblioteca, você vai poder manusear a obra em uma sala especial. Isso porque se tratam de livros raros e únicos, alguns com dedicatórias exclusivas dos autores e até de ex-presidentes. E, gente, olha isso daqui. Estamos em frente a um exemplar de 1954 de Viagem ao Brasil do Debré. Mas espera aí, 1954, na verdade, são aquarelas e desenhos que não foram reproduzidos na edição de Didot, que é de 1834. Então isso aqui
além de raro, é único, imagens coloridas, é surreal o que a gente está vendo aqui. De um lugar que conta a história do Brasil, vamos para outro que ajuda a contar a história da USP. A gente está aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. Ela é muito importante para a USP porque foi a primeira unidade que a USP fundou junto com a fundação da universidade lá em 1934. Então, ela é considerada a alma mater da Universidade de São Paulo e a sua fundação, juntando essas áreas do conhecimento, esses cursos, também reforça esse ideal da universidade mesmo, de promover essa integração. A FEFELESH ela teve diversas sedes no centro de São Paulo. Todas as unidades da USP, com exceção da de Piracicaba, se localizavam lá, quando na fundação. E depois ela passa a ter uma sede própria, mais expressiva, que é o Centro Maria Antônia. É um lugar muito importante, é um lugar de memória simbólico da cidade, não só da universidade. E após os acontecimentos da Batalha da Maria Antônia, na ditadura, a Maria Antônia foi fechada e então transferiu-se a USP para o campus Butantã. E o edifício ele foi pensado de uma maneira em que a gente não sabe direito aonde ele começa, nem aonde ele termina. Ele está aberto de um lado, está aberto do outro, e isso chama para a união, para utilizar esse espaço público, traz essa ideia de encontro, um local de encontro. E esse vão ele é muito importante, assim, ele é muito simbólico, foi apropriado na história da universidade repetidamente, assim, e foi palco de assembleias estudantis, manifestações políticas muito importantes assim na história da universidade. Aqui, historicamente, é a sede das assembleias, do Diretório Central dos Estudantes, e teve assembleias muito históricas, assim, ainda durante a ditadura, que ocorreram aqui e foram muito importantes mesmo para o curso da história. Das humanas, vamos pular diretamente para as exatas. O edifício do biênio, ele tem esse nome porque ele é onde são dadas as aulas dos 2 primeiros anos das engenharias. E para marcar mesmo esse símbolo educacional da Poli, foi construído o biênio. São 2 blocos, um dos blocos é esse, o bloco circular, também conhecido como cirquinho, pelos estudantes, que é um nome bem afetivo, assim, do cotidiano mesmo. E também tem um bloco mais retangular, um pouco mais atrás, são lâminas mesmo, que também tem as salas de aula. E desse ângulo aqui a gente entende por que o prédio recebe o apelido de cirquinho. A gente está numa sala de aula e o formato é mesmo de um anfiteatro. E uma curiosidade para você que também não é estudante de exatas como eu e talvez não esteja acostumado com isso. Por aqui não temos problemas de lousa, não falta espaço. Ou seja, o cálculo pode começar aqui embaixo. Faltou espaço? Calma que a gente arranja mais. É só levantar e o cálculo continua aqui. Agora, quando a gente vê uma estrutura dessas, a gente se pergunta como é que constrói isso. Marina, me explica como é que a gente chega nesse prédio aqui que a gente está vendo. Bom, de uma forma muito básica, assim, para a gente entender rapidamente, para construir um edifício desse em concreto, a gente faz uma forma antes de madeira. Então, é como se fosse, como a gente estava falando antes, um negativo desse edifício, né? Então, da mesma forma que quando a gente vai fazer um bolo, a gente coloca numa forma, para fazer esse edifício de concreto, a gente constrói uma forma de madeira onde o concreto vai ser despejado. E para a gente conseguir esse vão enorme, que o ponto de apoio desse edifício é apenas esse central, né? A gente não tem nenhum pilar aqui na borda. Então, para ele parar com esse grande vão, no meio desse concreto se colocam cabos de aço, que é o que a gente chama do concreto protendido. Esses cabos de aço vão ser tracionados, então depois que eles são colocados na massa do concreto, vem uma máquina e puxa, traciona esses cabos de aço para garantir uma maior rigidez e estabilidade dessa construção. Chegamos no próximo ponto do nosso roteiro e a pergunta que fica é: caiu um meteoro na frente da Faculdade de Arquitetura da USP? Mas não é bem assim, gente. Isso aqui foi pensado e a gente já vai te explicar para o quê. Essa história é muito engraçada, as pessoas sempre perguntam quando vêm aqui na FAO a primeira vez o que é isso aqui, o que aconteceu. E, na verdade, aqui a gente está no Laguinho, comumente conhecido como Laguinho,
Esse espaço ele foi construído junto com a construção do prédio da FAU na década de 70 e a história dele é ligada a uma tradição dos alunos da Faculdade de Arquitetura que quando a sede era num casarão lá em Higienópolis, tinha uma grande fonte na entrada desse casarão e onde anualmente os calouros eram batizados pelos seus veteranos. E anualmente esse espaço a gente enche de água com um caminhão-pipa e os calouros são batizados pelos veteranos num rito de passagem que já virou tradição na faculdade. Antes de vir para o campus Butantã, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tinha como sede um casarão na Vila Penteado, em Higienópolis. O edifício é um dos últimos remanescentes do estilo Art Nouveau na cidade de São Paulo. Junto com outras unidades da USP, ao final da década de 60, em um contexto de repressão da ditadura militar, a FAU se desloca para a cidade universitária. Esse prédio que a gente está agora, que é o prédio da FAU atualmente, ele foi inaugurado em 1969 e o arquiteto que projetou chama Vila Nova Artigas. Ele é um dos grandes arquitetos do modernismo, brutalismo da Escola Paulista de Arquitetura, que a gente chama, e a FAU é um dos prédios mais conhecidos, mais icônicos desse movimento. A ideia do Artigas aqui na FAU era que o próprio prédio fosse um educador de arquitetos e urbanistas. Então, aqui a gente tem o Salão Caramelo, por exemplo, que é uma grande praça pública coberta. A FAU não tem portas, então também tem uma transição de pessoas constante, as pessoas entram e saem e transitam no edifício de uma forma muito fluida. Nós estamos aqui no piso dos estúdios, onde os alunos podem vir para cá para estudar antes de uma prova, fora do horário de aula, mas não necessariamente, porque aqui também funciona como sala de aula. Uma sala de aula bem aberta, como a gente está vendo aqui, não tem uma parede delimitando, então quem está passando está ouvindo a aula às vezes. Aqui são feitas as disciplinas de projeto, então são disciplinas um pouco mais práticas. E agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns resquícios, algumas pinturas rupestres, entre aspas, que sobraram do semestre anterior. Aqui a gente consegue ver uma planta, então estávamos estudando isso aqui. E aqui a gente tem o corte de um projeto, então a gente tem o terreno e aonde o edifício seria erguido. Então são os resquícios, as pinturas rupestres do semestre anterior. Poderíamos passar mais algumas horas e até dias na cidade universitária, mas agora é hora de visitar outras unidades da USP que estão espalhadas por São Paulo. Comecemos então por uma velha conhecida, Sanfran para os íntimos, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco para quem é de formalidades. Esse é um dos edifícios mais conhecidos da USP, né? Acho que um dos mais icônicos também. A gente está bem no centro de São Paulo, no centro histórico de São Paulo, e esse edifício ele é datado de 1930, da década de 30, mas a Faculdade de Direito da USP já ocupava esse espaço desde o século XIX, desde 1827. Nesse vitral a gente vê o primeiro edifício, né, o Convento de São Francisco, feito em taipa de pilão, que foi a primeira sede da Faculdade de Direito. O convento inicialmente era um edifício de 2 andares em taipa de pilão, e por muitos anos a Faculdade de Direito ocupou esse convento, até que na década de 30 ele é demolido e esse edifício neocolonial é construído no lugar com toda essa imponência. Foi aqui, no Pátio das Arcadas, que em 11 de agosto de 2022 foi lida a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco ela é muito conhecida por ser palco de muitos movimentos políticos no Brasil, né? Na época do movimento das diretas o Largo de São Francisco foi um espaço de muitas manifestações históricas. Nos últimos anos, a leitura da Carta foi a mais recente, né, como você mencionou, mas movimentos desde a Revolução Constitucionalista, muito se fala que os primeiros ideais republicanos foram sendo alimentados aqui dentro da Sanfran, né? Então,
A história política do Brasil passa muito por esse espaço também. E não dá para visitar Sanfra sem passar pelo Salão Nobre, que nos proporciona uma viagem no tempo com esse mobiliário também neocolonial. Ligadas sequencialmente ao Salão Nobre e igualmente deslumbrantes, temos a Sala das Becas, onde ficam as togas dos professores, incluindo nomes bastante conhecidos, como Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, e a Sala da Congregação, na qual os professores se reúnem para reuniões. É um trio de tirar o fôlego. Não há dúvidas que os locais que visitamos até agora compõem um verdadeiro museu a céu aberto. Mas o tour não ficaria completo se não visitássemos um museu propriamente dito. E a nossa escolha não poderia ser outra que não o Museu Paulista, o nosso querido Museu do Ipiranga. O que é interessante sobre esse espaço aqui é que ele foi concebido como um monumento desde o início. Então, muita gente costuma pensar que era uma casa, que pessoas moravam aqui, mas não. Ele foi pensado logo após a independência do Brasil para marcar mesmo esse período da história. Então, já em 1823, logo após o grito da independência, né, já é iniciada as negociações para construir um monumento. O sítio aqui do Ipiranga é escolhido, né, por ser realmente um símbolo da independência mesmo. Então, o museu é inaugurado somente em 1895. Então, ele tem uma inspiração no eixo monumental do Louvre, em Paris. Então a gente tem o museu, que é onde a gente está, e à frente um parque com um monumento também lá ao final e o Riacho do Ipiranga no fim. Então ele foi todo pensado para contar a história da independência, a história do Brasil, a partir da sua arquitetura também. Após um laudo indicar o risco de queda de forros, o museu fechou as portas às pressas em 2013. E só reabriu cerca de 10 anos depois, em 7 de setembro de 2022, marcando a comemoração do bicentenário da independência. O restauro, que permitiu a reabertura, focou na manutenção das características originais, mas o passeio não é o mesmo. Além da modernização, que trouxe mais acessibilidade e sustentabilidade, o museu ganhou novas áreas, como um novo piso no subsolo, com uma bela janela panorâmica e um mirante no topo, que não pudemos visitar devido à chuva que caía. E agora a gente está no Salão Nobre do Museu do Ipiranga, que é considerado um dos ambientes mais importantes, e a sensação é de estar num livro de história aberto, e por isso eu queria perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, vamos falar um pouquinho das obras que compõem esse museu? Com certeza, esse é um museu muito interessante porque ele é especializado em história e cultura material. Então os acervos, que são muito ricos e também tombados, né, protegidos pelos órgãos de patrimônio, eles são estudados e investigados a partir da história que eles podem contar. Então a gente tem objetos como os que a gente está vendo aqui no Salão Nobre, como a pintura Independência ou Morte do Pedro Américo, que conta essa visão idealizada da independência do Brasil, né, que representa também uma época em que isso estava sendo construído na nação, mas também tem uma exposição sobre objetos de trabalho, sobre cotidiano, sobre domesticidade, então objetos de casa, de cozinha, e a gente vai olhando a exposição, conhecendo esses objetos e entendendo que cada um deles pode contar sobre a história, né? Os nossos próprios objetos contam histórias. E a gente está numa parte do museu que chama realmente para pensar e para interagir também com essa estrutura, com uma pergunta muito legal: o que você doaria para o museu? E aí as pessoas escrevem aqui, a gente tem papelzinho, lápis, e colocam ali na parede. E tem alguns recados que são muito interessantes. Por exemplo, aqui alguém doaria o cabelo branco e a conta no Free Fire, mas só em 2099, então vai demorar um pouquinho para chegar no museu. E aqui a gente tem outro recadinho que é muito legal. Eu doaria a minha irmã e o meu cachorro, para que ela não ficasse sozinha. Muito legal, né, gente? Bacana ver essa interação pessoas-museu. E não são só objetos comuns que podem compor o acervo de um museu.
Por que não pessoas? E é claro que o Ipiranga não deixaria que elas ficassem de fora. O Van Meemelen, ele é esse pintor muito conhecido assim por suas obras, né? E o museu recebeu esses retratos que são super interessantes porque retratam pessoas negras da cidade, né? Então a gente vê cenas e pessoas do cotidiano, assim. É muito interessante dentro de um museu a gente ter pessoas negras representadas sorrindo, com flores, no seu ofício, crianças, diferentemente da narrativa tradicional de escravidão, de sofrimento. E para finalizarmos o nosso roteiro, a gente veio visitar o local onde Marina e Rodrigo, que nos acompanharam durante todo esse tour, trabalham. Eles são estagiários do CPC da USP e essa visita aqui, esse ponto quase bônus do nosso roteiro, ele não é por acaso. É para te contar que você também pode fazer um passeio bem semelhante a esse daqui. Nós estamos aqui na casa de Dona Yayá, que é localizada no bairro do Bexiga, na região central de São Paulo, e ela abriga atualmente o Centro de Preservação Cultural da USP. Mas a casa ela tem uma história muito mais anterior, assim, era uma chácara e em 1902 ela foi ampliada e ficou um pouco mais próxima da casa que a gente conhece hoje, mas passou por modificações maiores ainda, como a construção do solário, quando recebeu a sua moradora mais ilustre, a Dona Yayá. Ela era herdeira de uma família com muitos bens do estado de São Paulo, se tornou órfã muito cedo em sua vida e era herdeira de todos esses bens. Ela foi diagnosticada com transtornos mentais em uma época em que isso não dizia muita coisa, né? Não era uma definição muito clara. E ela foi interditada pelo Estado e morou aqui na casa, reclusa, recebendo um tratamento específico para ela. Então essa casa tornou-se um sanatório particular, passou por diversas alterações em sua arquitetura, em suas janelas, foi dividida internamente para o cuidado da Dona Yayá, o que era uma exceção naquela época, um cuidado feito dessa forma, né? E aí a casa ela foi restaurada nos anos 90, depois da morte de Dona Yayá, que morou aqui até os anos 60, e direcionou então os seus bens à USP por não ter deixado herdeiros. E agora a gente está entrando na Sala Verde, que é um espaço que mostra todas as temporalidades desta casa. A gente tem ali na parte de cima, por exemplo, os tijolos à vista de quando esse espaço era, na verdade, um chalé, e as paredes verdes mostram o fim da casa, que foi quando ela se tornou uma casa de elite. E o projeto de restauro quis e fez intencionalmente deixar essas camadas expostas para que a gente pudesse entender essa casa e relacioná-la com os vários tempos que ela viveu. Esse é um ponto quase bônus porque ele não termina em si mesmo. Ele pode ser a porta para conhecer os pontos que visitamos neste tour e tantos outros que compõem a USP. E o melhor de tudo, é de graça. A gente desenvolve diversas ações de cultura e extensão universitária e uma delas é o projeto Roteiros do Patrimônio da USP. A gente oferece roteiros no centro de São Paulo, no campus Butantã e tem um especificamente na cidade de São Carlos, no campus de São Carlos. Se você não gosta de caminhar, a própria casa de Dona Yayá oferece oficinas, exposições e eventos culturais. Para saber como participar e conferir a programação completa, é só acessar www.usp.br/cpc. Eu acho que a USP conta também muito da história de São Paulo, da cidade de São Paulo, do avanço urbanístico aqui no centro, a gente consegue ver muito isso no nosso roteiro, mas também do ponto de vista da educação e da evolução da educação pública no Brasil, né, em nível superior. Então, eu acho que a USP é parte da história da nossa sociedade, é muito importante que isso seja conhecido pelas pessoas.